Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. O rei Saul começou até bem e as pessoas o amavam e admiravam. Houve, porém, 2 atos de desobediência que levaram Deus a rejeitá-lo. Quando Deus rejeitou Saul, foi rápido e teve duras consequências para ele. O espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau começou a atormentá-lo. Nesse tempo, Deus também parou de falar com ele. Mas o que Saul fez de mal que deixou Deus tão chateado? O primeiro ato de desobediência de Saul foi registrado em 1 Samuel 13, 8 ao 14. Em ocasião da batalha contra os temíveis filisteus, Saul, com medo do povo, fez um sacrifício presunçoso sem esperar que o profeta Samuel aparecesse. Seu segundo ato de desobediência foi registrado em 1 Samuel 15. Saul poupou o rei Agag dos amalequitas e alguns dos animais para sacrifício. Deus lhe havia dito para destruir tudo. Agora veja o caso de Davi. Deus escolheu Davi para substituir Saul como rei. A vida de Davi seguiu mais ou menos o mesmo padrão de Saul. Ele foi escolhido por Deus, ele foi bem no começo, então ele cometeu adultério e assassinato. Deus o puniu, mas não o rejeitou. Além disso, Davi também comeu o pão da proposição do tabernáculo, que era contra a ordem de Deus. O pão da proposição era apenas para os sacerdotes. Este ato não foi muito diferente do primeiro pecado de Saul. Davi comeu o pão da proposição que só os sacerdotes podiam comer. Saul fez um sacrifício sem esperar por Samuel. Não foi muito diferente, mas Deus condenou Saul e não Davi. Novamente, com Salomão, vemos o mesmo padrão acontecendo. Ele foi escolhido por Deus, ele foi bem no começo. Então, ele se casou com 700 esposas, tomou 300 concubinas e adorou ídolos. E mesmo assim, Deus não o rejeitou. Embora Deus estivesse zangado com Salomão, ele não tirou o reino dele. Após sua morte, Deus tirou parte do reino do filho de Salomão, mas deixou uma tribo por causa de Davi. Aparentemente, o que Davi e Salomão fizeram foi bem pior do que Saul. Porém, Deus rejeitou apenas Saul. Algumas pessoas dizem que Davi era um homem segundo o coração de Deus, enquanto Saul não era. Podemos dizer que o arrependimento de Davi no Salmo 51 foi genuíno, enquanto o arrependimento de Saul não foi verdadeiro. Mas e Salomão? A Bíblia nunca disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus adoraria ídolos? Uma das maneiras pelas quais sabemos que o arrependimento de Saul não foi genuíno é porque ele tentou matar Davi para impedi-lo de se tornar rei. E Salomão fez a mesma coisa. Ele tentou matar Jeroboão, a quem Deus havia prometido fazer rei. Então, por que Deus não rejeitou Salomão da maneira que rejeitou Saul? Há uma palavra nas Escrituras que explica esta questão. Veja o que Deus disse a Davi em 2 Samuel 7. Eu estabelecerei sua semente depois de você, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se cometer iniquidade, castigá-lo-ei com vara de homens e com golpes de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se desviará dele, como a tomei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Aqui Deus está claramente admitindo que ele tirou sua misericórdia do rei Saul, mas agora está prometendo a Davi que ele não tirará sua misericórdia dele. Aqui está o ponto-chave da questão. Deus prometeu que não tiraria sua misericórdia de Davi e Salomão. Se eles pecassem, Deus castigaria, mas não rejeitaria. Deus nunca fez essa promessa a Saul. Pode parecer injusto, mas a diferença entre Davi e Saul era a aliança. Deus não abandonou Davi e Salomão, porque ele disse que não o faria. O homem não mudou, Deus não mudou, o pecado não mudou.
é a aliança que mudou. A aliança descreve como Deus lida com o homem. Podemos assim dizer que Saul estava sob uma aliança de lei e obediência, enquanto Davi e Salomão operavam sob uma aliança de misericórdia. É muito semelhante à lei versus graça. Com a lei, se você quebrar um mandamento, você é culpado de quebrar todos. Sob a graça, não somos julgados por nossa capacidade de guardar os mandamentos. Somos escolhidos por Deus. Jesus cumpriu a lei em nosso favor. Deus trata conosco segundo a sua misericórdia. Em Jeremias 31 diz assim: farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Porei minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Todos eles me conhecerão, perdoarei suas iniquidades e seus pecados não me lembrarei mais. Essa aliança nos ajuda a responder uma pergunta mais importante: Deus pode ou irá nos abandonar da maneira que ele rejeitou Saul? A resposta é não. Ele não nos abandonará porque prometeu não nos abandonar. Ele prometeu mostrar misericórdia em vez de julgamento. Não está condicionado a sermos melhores que Saul. É baseado na promessa de Deus. Deus não rejeitou Salomão porque ele disse que não o faria. Da mesma forma, Deus não nos abandonará porque ele disse que não o faria. Então, seja grato a Deus por sua aliança de graça.